Olá, está começando o programa Cultura e Meio Ambiente aqui na TV Claré. No programa de hoje você vai conhecer a arquitetura sustentável, como trazer no meio da cidade, em uma residência, traços de sustentabilidade. Isso você vai conhecer hoje aqui no programa Cultura e Meio Ambiente. Don't know how, but that something extra delicious, something. São conceitos simples e que muitas vezes são econômicos e têm um efeito muito gratificante para quando a gente implementa eles numa residência ou no ambiente de trabalho. Nós estamos aqui em Limeira e aqui no meio da cidade que nós vamos conhecer hoje uma casa diferenciada que leva conceitos sustentáveis. Vocês vão acompanhar aqui junto com a gente, nós vamos conversar hoje com o Paulo Trigo, ele que é arquiteto e traz aí a arquitetura sustentável. Então nós vamos conhecer vários conceitos e vários traços dessa arquitetura que são utilizadas aqui em uma residência. A diferença, né, de estar em uma casa comum, uma casa convencional, com todas essas novidades, essas coisas diferentes. Tudo isso nós vamos conhecer agora. Aqui ao meu lado, o Paulo Trigo, ele que é o arquiteto. Paulo, fala pra gente o porquê que você pensou em trazer todas essas coisas diferentes, esses conceitos para um único local. A ideia partiu na verdade, a necessidade de fazer uma reforma no imóvel, que era uma residência comum, para implantar aqui o escritório de arquitetura, cujo foco é arquitetura sustentável. Tava aí uma grande oportunidade de aplicar de fato os conceitos que a gente tem e conhece e provar que são conceitos simples e que muitas vezes são econômicos e têm um efeito muito gratificante para quando a gente implementa eles numa residência ou no ambiente de trabalho. Então aqui a gente começou fazendo a reforma geral, desde a modificação da calçada, até o paisagismo, os materiais escolhidos nos acabamentos e a metodologia de trabalho de forma coerente e aplicando esses conceitos. Então, para exemplificar aqui na frente que a gente tem esse jardim, a calçada a gente procurou trabalhar um material rústico, que é o paralelepípedo, e para fazer essa troca da pedrinha portuguesa para o paralelepípedo, que tem uma dimensão maior, retirou-se terra da calçada. Essa terra, por sua vez, foi reaproveitada no jardim, logo adentro, e criou-se esses relevos aí no paisagismo com a própria terra que seria descartada. As espécies escolhidas são espécies rústicas de pouca manutenção, pouca exigência de água. Então a gente tem uma gramínea que faz uma forração que não necessita de poda. Essas palmeirinhas são do palmito Jussara, que a gente conhece, que está em risco de extinção. Então a gente procurou usar esse tipo de planta também para mostrar para as pessoas como é essa palmeira. A gente come o palmito, mas de onde ele vem? E saber o tempo que ele demora para crescer traz uma consciência do consumo desse tipo de alimento, e isso em todas as outras áreas do escritório. Nós podemos perceber aqui, então, nós estamos logo na entrada do escritório. Esse banco é um banco já todo diferenciado, é uma madeira diferente. O que você pode falar dele para a gente? Esse banco foi uma das primeiras peças que eu criei aqui para decorar o jardim, o escritório. Era uma vontade antiga e ele é a simples montagem de peças de dormente de ferrovia. Então, a gente sabe quanto mais envelhecido esse material fica, mais bonito ele é, porque ele exalta as características da madeira. Então, essas peças foram doadas por amigos paisagistas, o Bruno Van de Velde e o José Pompeu,
estavam no tempo, há muito tempo em chuva e sol, e tiveram essa característica aí bem envelhecida. Essa é a ideia que a gente queria. Então essas peças poderiam ter sido descartadas, poderiam ter sido reutilizadas de outra forma, mas a gente busca, justamente na característica do envelhecimento do material, enxergar onde está a sua beleza. Então, a montagem desse banco é uma tentativa de trazer para o convívio diário essa peça tão harmônica e interessante que é a madeira, esse material fantástico que eu digo que, como a pedra, a madeira, com o tempo elas envelhecem com dignidade. Então são materiais naturais que, quanto mais castigados, mais bonitos ficam. E realmente são vários conceitos aplicados de sustentabilidade aqui neste escritório e inclusive a pintura também. É sobre isso que nós vamos conversar agora aqui com o Paulo. É a tinta natural mineral. É isso, que também é uma tinta ecologicamente correta. Isso, essa tinta ela é proveniente de matéria-prima, terra, que tem sua pigmentação natural. E a partir daí eles fazem um processo para que isso tenha aderência na superfície para virar uma pintura. Foi uma das primeiras ideias de utilização de materiais ecologicamente corretos no escritório, foi a pintura, e ela surgiu através das más experiências anteriores que eu tinha com pintura de residências, em que a gente usava a tinta comum e depois de um curtíssimo período de tempo teria que repintar a casa por conta do efeito do sol em tintas, principalmente de cor escura, ele desbota com uma rapidez muito grande. Então, frequentemente tinha que se pintar residências, e isso é um gasto de material, econômico e um transtorno que eu acho que poderia ser evitado. A gente tomou conhecimento desse tipo de tinta, então, e fiz o teste para ver realmente a funcionalidade dela numa fachada que incide água de chuva, insolação direta e uma cor escura. Então tinha tudo para dar errado. Mas esse tipo de tinta provou, aí tem 2 anos e meio que está aplicado, a sua durabilidade e qualidade. Então não houve nenhum tipo de perda da coloração inicial desse cinza grafite e nenhum ponto de descamamento, alguma coisa que poderia dar um defeito visual. Então eu acho que a aplicação desse tipo de produto a gente tem que fazer para ver se de fato funciona. Nesse caso funcionou e está um resultado ótimo. A gente pode tranquilamente indicar esse tipo de pintura porque funciona e é bonito, é natural, ecologicamente correto. Então tem uma série de qualidades que não tem por que a gente não utilizar. E agora nós vamos entrar de fato aqui no escritório, mas antes até alguns toques de decoração também, que eu gostaria que o Paulo explicasse pra gente como eles foram feitos, que dá pra ver que é uma coisa bem rústica, também bem natural, né? Então assim, seguindo a ideia do reuso de materiais, no paisagismo a gente também aplica esse conceito. Então de fato esses paralelepípedos estavam aqui num cantinho guardados, a gente usou numa mostra de decoração. E ao invés de descartar, a gente criou esse vaso do lado da porta de acesso principal, também com uma espécie de planta que tem baixa exigência de água e manutenção. Então dá um detalhe interessante aí, reutilizando o material de novo, a pedra, uma coisa que está no nosso convívio aí há muito tempo. É legal que dá para perceber que até com pouca coisa, com poucos utensílios, dá para fazer uma coisa diferente. Sim, o que vale são as ideias. Então, boas ideias acabam funcionando bem com poucos recursos e poucos materiais. Então, aqui a gente deve ter uns 15 paralelepípedos, dá para montar um vasinho, dá para fazer uma decoração bacana aí com pouca coisa. Basta a gente ter criatividade aí para isso. E aí depois, por fim, até se enjoar também, se ficar muito tempo com essa decoração, dá para mudar. Faz outra coisa. Então, os tijolos estão soltos, os paralelepípedos estão soltos, a gente rearranja de outro jeito e bota em outro lugar. Então, isso aí também é uma ideia bacana, de estar sempre mexendo e renovando.
E aqui você deu uma atenção especial à porta, né? O que acontece com essa porta? O que ela tem de diferente, Paulo? Essa porta faz muito tempo que existe, eles denominam de finger joint, juntas tipo dedo. Ela é fabricada já há muito tempo e através do aproveitamento de pequenos pedaços de espécies diferentes de madeira. Normalmente as pessoas compram esse tipo de porta porque é uma madeira maciça, ou seja, de qualidade, e pintam, porque acham feio a variação de cor entre as tonalidades da madeira. A gente, por outro lado, acha isso bonito, e eu quis evidenciar essa história, que é esse modelo de porta, deixando ela com verniz incolor para demonstrar realmente aí as espécies de diferentes tonalidades de madeira e de tamanhos diferentes. Então, de fato, é uma porta que foi feita através do reuso de taquinhos de madeira que seriam descartados. Na minha opinião, uma porta mais bonita do que uma porta lisa e comum. E aí, de novo, reutilizando o material, reaproveitando madeiras que seriam descartadas. Vamos entrar. Legal, agora vamos conhecer lá dentro então. O Paulo vai mostrar, deve ter também bastante coisa interessante, como aqui na parte de fora, que nós já acompanhamos. E o Paulo vai começar falando da porta aqui, né? Ele falou da parte de fora da porta, dessa diferença aí, né, das madeiras inclusive, e aqui dentro já é uma coisa diferenciada também, na mesma porta. A mesma porta. Esse aqui é o acabamento que usualmente uma pessoa faria. Então ela deixa de uma maneira homogênea a cor daquelas diferentes tonalidades de madeira. Aqui eu deixei, no caso, só para poder fazer essa decoração diferente, com parafuso de ferrovia antigo, mas para ter uma porta dupla face. Mas está aí um exemplo de como ela ficaria sem a variação de tonalidade e do lado de fora com aquela variação toda das diferentes espécies de madeira. No próximo bloco você vai conhecer mais sobre arquitetura sustentável e como é possível, em pequenas ações, contribuir com o meio ambiente.